do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar os anti... Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Em 1988, os brasileiros presenciaram um novo período na história do país. Após 24 anos de ditadura, foi elaborada uma nova Constituição com princípios democráticos. Hoje, já se passaram mais 24 anos desde o estabelecimento do novo sistema de governo do país. Mas e agora? A população ainda acredita na democracia e luta por ela, ou os escândalos políticos fizeram com que nascesse uma desconfiança? Nas últimas eleições para presidente, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou um aumento de abstenções e votos em branco. Um dado preocupante para muitos democráticos que saíram às ruas durante a ditadura militar reivindicando um direito. Essas manifestações se transformaram no movimento das diretas já. Em busca de um sistema democrático, os brasileiros conseguiram obter o sonhado governo do povo. A redemocratização propôs grandes mudanças. Todo cidadão passou a ter o direito de voto, ficou definido o fim da censura, a classe trabalhadora ganhou o direito à greve, enfim, foram assegurados direitos civis, sociais e políticos para todos. Agora, a Constituição só pode ser mudada por meio de emendas constitucionais, sendo que as condições para modificação estão previstas na própria Carta. Mesmo com tantas mudanças, muitos ainda não acreditam na democracia brasileira. Como um país pode ser democrático se você é obrigado a votar? Eu não acredito na democracia e não acho que meu voto faz diferença. Eu acredito que a gente chegou a um ponto onde eu não acredito que meu voto hoje possa fazer a diferença. Tanto é que eu vou votar nulo. Esse pode ser um problema cultural, em que as pessoas preferem criticar o próprio país e exaltar o outro. Mas é importante que uma educação política se espalhe pelos brasileiros. E assim, todos possam conhecer seus direitos e deveres para colocá-los em prática. Apesar de muita descrença entre os brasileiros, ainda tem gente que acredita em democracia. Nosso papel na democracia para o país melhorar é fundamental. Eu acredito na democracia, porque eu acho que é o jeito mais justo que se tem para organizar uma sociedade. Eu acredito sim na democracia e eu acho que o futuro do país é um país totalmente democrático. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Bruno Borges, concorda. Por incrível que pareça, eu acho que as pessoas se esperam muito, mas esses 24 anos aí são anos de tentativa e erro. Você compreende? Quer dizer, é muito difícil esperar que uma democracia que se consolida, né, com todos os desafios que o Brasil tem, vai ser maravilhosa do dia para a noite. Eu acho que tem uma carga de expectativas com relação à democracia ainda no Brasil que é muito extremista. É 8 ou 80. Isso é, ou é maravilhosa ou é uma porcaria, você compreende? Então, eu acho que de maneira mais realista, se a gente for pensar nos avanços em 24 anos, eu acho que eles foram bastante consideráveis. O Índice de Confiança Social do IBOPE, que mede a credibilidade da população nas instituições brasileiras, não demonstrou um resultado favorável. Nos últimos 3 anos, o percentual de confiança nos partidos políticos, no Congresso Nacional e no sistema judiciário caíram. Apesar desse resultado, para o professor, até nisso houve uma melhora. As instituições estão se consolidando, as pessoas passaram, por exemplo, a ter mais confiança em determinadas instituições brasileiras, por incrível que possa parecer. As pessoas têm ido mais à justiça, por exemplo, as pessoas têm recorrido mais ao Estado de maneira geral. É claro que o Estado tem uma demanda que talvez não seja capaz de cumprir com toda a eficiência do mundo, né? Mas, de maneira geral, eu tenho a impressão de que as pessoas estão prestando alguma atenção a esse Estado e exigem desse Estado mais eficiência, né?
Então, assim, a gente passou por traumas políticos nesses 24 anos que foram bastante severos. Entre os traumas temos o impeachment de um presidente, crises institucionais, crises externas, mudança de um presidente para outro da oposição, mas mesmo assim a democracia funcionou. Para o professor Bruno Borges, esse processo não tem fim e sempre podemos melhorar. Estamos construindo a nossa democracia, que é relativamente nova, e o modo como a população a interpreta depende muito de como cada um a recebe. No Brasil, ainda há uma enorme desigualdade em relação à inclusão das pessoas aos benefícios da democracia, o que provoca uma má interpretação. Mas as pessoas que conseguem exercer os direitos como cidadãs têm um pensamento mais positivo. Com tantos problemas no Brasil, fica difícil estabelecer qual seria a principal falha na nossa democracia. O professor Eduardo Raposo, do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio, acredita que estamos vivendo as consequências de problemas históricos. A principal falha da nossa democracia vem de uma característica histórica, que é o nosso corporativismo. Na verdade, a modernidade brasileira, a partir de 1930, que industrializou, urbanizou o país e criou um país moderno, ele distribuiu esses benefícios dessa modernidade, sobretudo para os grupos que tinham sido constituídos sob a influência e a tutela do Estado. Ele lembra ainda que a universalidade dos benefícios sociais é muito precária no Brasil. A população rural, principalmente, ficou à margem de tudo o que aconteceu nesse processo de modernização. Já para o professor Bruno Borges, o brasileiro fica frustrado com a democracia porque tem uma dificuldade de ser representado e vê tudo com desprezo. Além disso, a democracia brasileira funciona a partir de um sistema eleitoral que não responde aos anseios da população. Eu tenho a impressão que tem uma população que realmente não sabe como funciona o sistema. Você tem um problema desse ponto de vista e você tem um problema de um sistema que é muito solto. Isso a representação no Brasil ela é feita por um voto chamado voto proporcional de lista aberta, tá? Em que as pessoas não sabem exatamente em quem estão votando, tá? E não se forma uma ligação muito profunda entre o voto do cidadão e aquele que está representando o cidadão. Então isso gera um problema muito sério de transparência política no Brasil. Para ele, é importante termos consciência sobre até que ponto estamos envolvidos na política, antes de criticarmos a democracia. Quando a população não se interessa, a política acaba sendo preenchida por um vácuo ou por pessoas que não querem necessariamente conquistar o bem comum. Desse modo, o interesse privado se sobressai ao público. O professor Bruno Borges ressalta que é preciso que as pessoas participem mais e tenham mais espírito democrático, exercendo e aprendendo o sentido da democracia. Segundo ele, somente a consciência política para fazer com que as pessoas prestem mais atenção nas representações. O importante é caminharmos na melhor direção. Com os erros do passado e até mesmo do presente na memória dos brasileiros, fica mais fácil lutarmos pelos nossos direitos.